muito modo de proteger. Naquele tempo, não. E a menina, com todo amor, com dor no coração, ela foi vigiar. Então, nós vamos ver no texto bíblico um pouco da história que tem sobre Miriam. E vasculhando a palavra, nós vemos que Miriam foi uma mulher, uma jovem, laboriosa e inteligente, e nos traz alguma lição para nós nos dias de hoje. Desculpas que eu vou usar o método meu de antigamente. No dia 30 eu completei 80 anos, graças a Deus. Eu e a Preta. Uma pena que a Preta não sei porque ela não pôde vir. À noite estaremos aqui como gêmeas. Vai ser uma surpresa para vocês, viu? Nós vamos ver no livro de Números, Números 26, versículo 59. Por favor. Tá bom. Números 26, versículo 59 diz: vamos desde o 57 até o 59. O censo dos levitas. São esses os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos gersonitas. De Coate, a família dos coatitas. De Merari, a família dos meraitas. São essas as famílias de Levi. A família dos libnitas. A família dos hebronitas, a família dos malitas, a família dos musitas, a família dos coraitas. Coate gerou Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão, e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Então, a gente, de acordo com o registro aqui, põe a Miriam como filha caçula, mas não, Moisés era o filho caçula, porque a Miriam que entrou no rio para vigiar o cesto onde estava aquele bebê, né? Então, essa família estavam no Egito como escravos. A Bíblia diz que eles estavam como escravos até o momento que depois Moisés grande foi libertá-los, né? Em Êxodo 2, Êxodo 2, de 4 a 8, fala sobre essa família. Vamos ler do 1 até o 8. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o censo no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu
a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama a essa criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então, no caso de Joquebede, ela era uma mulher também que Deus dava uma orientação. Nós que somos mães, eu já sou até bisavó, deixar, largar o filho assim, né? Primeiro, teve que fazer tudo para que ninguém matasse o menino dela, que o superior lá do país estava mandando matar todas as crianças. No caso de Moisés, Deus pôs no coração de Joquebede um modo de como livrar. Gente, quem teria essa coragem? Eu não teria. Essa coragem de botar um filho meu, um neto, mas nem um cachorrinho jogar no rio. Botar a esmo. Mas a gente vê que ela era uma mulher que tinha o coração em Deus. Ela falava: Deus vai dar livramento para o meu filho. Ou então Deus vai levar meu filho. E teve que fazer isso, porque senão ela ia vir os soldados e pegar o menino e provavelmente matar na frente da mãe. Então, aí mandou pôr o menino na beira do rio. Ela não jogou logo no meio do rio, uma observação que nós fazemos. Pôs na beira do rio. E naquele lugar do rio, a filha de Faraó costumava ir se banhar. E aí a Miriam, a irmã de Moisés, se pôs de olho. Falou: vamos ver o que vai suceder com o meu irmãozinho. Como é que vai ter um livramento para esse menino? Aí a filha de Faraó, na curiosidade, falou: o que será aquele cesto ali no meio do rio? Né? Aí mandou uma das mulheres que cuidavam dela, das amas dela, que pegasse. Quando ela viu o menino, achou que o menino era uma bela criança. Eu fico imaginando um bebezão lindo, né? Lindo aos olhos do Senhor e lindo também como bebê. E aí ela viu aquela criança e falou: essa é uma das crianças dos hebreus. Aí conversou com as amas para ver a criança. Na hora, a irmãzinha do Moisés foi correndo na frente dela, ela não se intimidou. E falou: quer que eu arrume uma hebreia para dar de mamar para esse neném? 3 meses. E ela aceitou. Tudo pelo mover de Deus, ela aceitou. Então, inclusive, a menina falou: vou cuidar de uma ama para cuidar do neném. E nós fazemos ideia, eu faço ideia, que Moisés deve ter ficado com a mãe até mais ou menos uns 8 anos, que já era uma idade de entendimento. E ele foi educado dentro da lei do Senhor. Então, ele pequeno, ele já foi criado na palavra. Aí, depois dessa idade, ele foi para o palácio. E lá ele recebeu toda a cultura dos egípcios. Aí a mãe veio, cuidou do menino. E essa é a história que nós vemos aqui em Êxodo. Aí, nesse tempo, nós vemos que Miriam era uma menina que tinha o dom de liderança. Era uma família linda, né? Arão, a Miriam e Moisés. Que coisa maravilhosa, que família linda, né? E Miriam tinha já um dom de liderança. Ela era, aí eu fico deduzindo no meu modo de pensar, ela era mandona, ela era ativa, né? Então, a Miriam, ela obedeceu o mandado da mãe. Quando a mãe falou: pega o menino e leva, põe lá no rio. E a gente fica imaginando como que foi a conversa dessa mãe com a irmã, né? Você vai, e Deus proverá o livramento para o nosso neném, né? E Deus proveu mesmo o livramento, o cuidado sobre Moisés. Lá em Miqueias 6, nós vemos que Miriam,
ela começa a manifestar, não, ela já punha em prática o dom de liderança. Miqueias 6. No versículo 4. Vamos ver do começo até o 4, do 1 ao 4. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te e defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho eu feito, e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo teu, lembra-te agora do que maquinou Baraque, e rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Então, nessa parte, nós vemos que a Miriam ajudou a orientar as mulheres com relação à saída do povo do Egito. E Miriam, nós vemos através da palavra que ela foi musicista, coisa que eu aprendi agora, eu já sou desde antes de nascer na palavra. Mas quando criança a gente só aprendia a Miriam, aquela menininha que entrou no rio e pegou o irmãozinho lá no cesto. Agora, fazendo a pesquisa, a gente vê que ela era musicista, ela tocava dufe. A dufe, eu nem sei direito que instrumento é, deve ser um tamborim, né? Não sei no dia de hoje o que é a dufe, mas era um instrumento musical. Ela era compositora. Então, nós vemos hoje em dia, o pessoal compõe cada música horrorosa, exaltando só as delícias da carne, né? Mas vemos também muitos irmãos compondo corinhos maravilhosos, exaltando a beleza do Senhor. Então, no caso de Miriam, ela era fabulosa. Nós temos uma irmã assim no nosso meio, nós temos irmãs laboriosas aqui na Canaã, nós temos irmãs maravilhosas, tivemos, eu estava pensando fazendo esse estudo, irmãs maravilhosas na simplicidade e na cultura também. Uma das irmãs que está no meu coração é Dona Lourdes. Dona Lourdes, uma mulher muito simples no falar, mas tinha uma sabedoria, tinha o dom de liderança. Ela falava, ela brigava, uma bênção para quem conheceu Dona Lourdes. Então, e não somente Dona Lourdes, mas muitas irmãs que estão e estiveram no nosso meio, né? No caso da Miriam também, ela liderou as mulheres na saída do Egito. Olha que não era assim, uma porção como nós estamos aqui, não. Era muita gente. Então, ela era mesmo valente. Quando nós vemos esse texto, nós olharmos que ela era realmente decidida. Falava mesmo com autoridade no Senhor. Nós vamos lá em Êxodo 15, de 20 a 21. A antífona de Miriam e das mulheres. Êxodo 15, de 20 a 21. A profetisa Miriam. Ela profetiza também. Que bênção! Tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Aí algum crente presbiteriano, dança na igreja. Gente,
Quando a dança é no Senhor, no Espírito, é muito lindo. Às vezes estou lá cuidando da minha casa e toca um hino lá, num ritmo meio de sambinha. Eu estou lá fazendo minha lição, meus trabalhos. E nós brasileiros gostamos de dançar. O brasileiro dança. Então, principalmente dançar na presença do Senhor. Nós cantamos hinos aqui, batemos palma e dançamos. Uma coisa é dançar para o Senhor, outra coisa é dançar para o inimigo, né? Então, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seus cavaleiros. Então, ela era profetisa também, uma mulher que tinha a palavra de Deus no coração, que é o que nós devemos ter. Para nós termos essa palavra de Deus no coração, esse modo de agir, nós temos que ter a palavra de Deus no coração, nos nossos atos e tudo. Apesar dela ser uma bênção, nós vemos, Miriam fabulosa, tudo. Ela sentiu, como ela era profetisa, ela sabia que Moisés era profeta do Senhor, maravilhoso. Então, a gente fica triste quando lê essa passagem, que ela teve inveja do irmão. Ela teve inveja de Moisés. Fala, poxa, eu sou profetisa, por que Deus não fala direto comigo? Aí ela ficou com inveja. Isso é muito triste. Quantas vezes nós vemos essa imperfeição no nosso meio, no meio do povo cristão? Irmãos, que muitas igrejas que são abertas hoje em dia, por causa que irmão X, irmão Y, tem inveja daquele que abriu uma igreja, a igreja está prosperando, ele resolve abrir uma igreja. Nós vemos isso nos dias de hoje. Às vezes não é porque Deus está revelando, não. É por inveja. Nós vemos que é inveja, infelizmente. E nós vemos também, às vezes, no nosso lar, nossos filhos, nossos parentes. Um tem inveja do outro. Inveja na prosperidade comum do mundo e inveja até nos trabalhos da igreja. Na minha família tem um dos meus, não vou nem falar diretamente, mas que deixou de ir na igreja, porque na igreja teve um irmão que teve inveja dele. E ele, por mais que a gente fale, olha, não pode dar vez ao inimigo e tal. Não vou mais, porque o irmão X fez pouco caso de mim e tal. Então, é a gente dar vez ao inimigo também. Nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor e não por causa de inveja do irmão X, que podou a ação dele na igreja. E isso é muito triste. Eu estou com 80 anos e, graças a Deus, tive várias vezes na liderança desde criança. E quanto pisão, quanto desprezo, principalmente aqueles irmãos que são mais abastados, na minha infância, fazia pouco caso, porque minha mãe era costureira assim para a família só. Todo Natal a gente ganhava um vestido novo. Minha mãe fazia o vestidinho, era uma alegria. Agora, aquele vestido novo, aquele sapato, era para usar só aos domingos para ir na escola dominical. Então, aí passava o ano, a gente vai crescendo. Quando chegava no próximo Natal, o vestido já estava curtinho, mas era aquele vestidinho até ganhar um vestido novo. E as determinadas irmãzinhas mais abastadas, tinha sempre um vestidinho novo, tudo. E a gente ficava enciumada. Puxa, a irmãzinha tal está linda, tal tem roupa nova. Mas a minha mãe é uma mulher de Deus, tinha sempre palavra de conforto. Essa é a roupinha que Deus deu para você usar. E era tão gostoso, a gente se sentia muito bonita, fitinha nas tranças, né? Cabelinho rebelde, né? O pai negro. Então, a gente não puxou a brancura da mãe, mas puxou o cabelinho rebelde do pai, né? Aí a mãe, com muita banha de porco, passava no cabelo, a trancinha ficava brilhando. A gente se sentia uma princesa. Então, era sabedoria de mãe também. Minha mãe foi uma mulher muito sábia, muito crente.
Aí, no caso, voltando ao caso de Miriam, sentiu inveja do irmão. Aí ela, com o irmão Arão, começou, puxa, mas você vê, eu não sou profetisa? Por que Deus não falou para mim? Porque Moisés escolheu uma esposa cussita. Fazendo uma investigação dessa mulher cussita, de acordo com o pouco que a gente vê, essa cussita era uma mulher de descendência negra, que é o que tem muito hoje em dia, né? Ah, eu sou branquinho, nós vemos irmãos branquinhos aqui, tá, negro, tá. Minha mãe era filha de alemão com italiano, era branca, branquíssima. E meu pai, neto de africano legítimo, escravo. A minha bisavó morreu 114 anos. Por isso que eu estou chegando aos 80, tem longevidade na família. Glória a Deus, né? Mas, no caso da minha mãe, ela era muito sábia mesmo, muito humilde. Era inteligente, mas foi podada de inteligência. Foi criada pela tia dela, alemã, e numa educação muito rígida, que até no dia de hoje os alemães são muito rígidos, né? Então, no caso da Miriam, ela começou a falar mal do Moisés com Arão. E Deus ouviu. Então, Deus gosta de ouvir as coisas boas que nós fazemos. Deus gosta de ouvir os nossos intentos. Agora, as coisas feias também, infelizmente, para o nosso coração, Deus ouve. A gente fala mal. E Deus ficou aborrecido. Então, essa passagem que nós vemos de Moisés, lá em Números 12, estou terminando, viu, irmãs? Eu começo a falar, eu não paro mais. Números 12, de 1 até o 8. Números 12, de 1 a 8. A sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita que tomara, pois tinha tomado a mulher cussita. Então ela fez lá um fuxico, que a Bíblia não narra o fuxico. Não deve ser nada agradável, porque Deus ficou irado com isso, né? Imagina, mas o pouco que a gente sabe sobre essa mulher cussita, ela era uma mulher sábia, não era nenhuma tonta, não. E uma das causas que Miriam também ficou furiosa, começou a falar mal dela, a Bíblia não diz, mas nós ficamos deduzindo. Né? Imagina essa mulher, essa negrinha aí, que a gente costuma falar, essa negrinha aí, né? Tá, o fulano escolheu ela, com tanta mulher bonita, ele escolheu ela. Sabe-se lá o fuxico que ela fez. Foi um fuxico feio que Deus não gostou. Deus não gostou. Então o versículo diz, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Então ela comentando com o irmão, né? Fuxicando com o irmão. Era o varão Moisés muito manso. O que está faltando para nós nos dias de hoje, né? Não, eu que sou fervente, eu sou teimosa, gente. Minha filha aqui, a Denise, fala, mãe, você é muito teimosa. Mas sempre fui teimosa, sempre fui atrevida. Não é valente, não, atrevida. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso é ser manso mesmo, é ser calmo, é ser amoroso. Eu tenho um irmão aqui que eu não conheço na intimidade, mas eu sinto ele manso. Nosso irmão Sérgio. Eu amo o irmão Sérgio. Eu sinto ele manso. Agora, quem sabe se ele é manso mesmo é Deus e a sua esposa. Mas, pelo menos para nós, para mim, ele reflete como um homem manso. Glória a Deus, que Deus continue abençoando. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vocês três saem da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam. E eles se apresentaram. Eu acho que nessa hora que desceu o brilho de Deus ali na porta da tenda,
Acho que a Miriam começou a falar, falei demais. O Senhor sabe que se ela era profetisa, ela tinha revelação. Deus foi revelando para ela. Está sobrando para você. Aí então ela disse, aí o Senhor disse, ouve agora minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como eu servo Moisés. Olha que passagem linda. Deus falando para o Arão e para a Miriam. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Presença de Deus claramente diante dele. Pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temesses falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Então, no caso da palavra de Deus para Miriam, ela ficou pensando, e agora? O que será que vai acontecer? Falei demais, falei contra meu irmão, né? Ela reconheceu que realmente ele era profeta. E a declaração do Senhor, com Moisés, com vocês, que são profetas, eu falo em sonhos. Tão gostoso quando a gente tem sonho gostoso, né? A gente sonha que está na igreja, sonha que está numa reunião. Ontem, quem não veio na reunião da SAF, perdeu, tivemos uma reunião muito boa. Alguém esqueceu, mas estava muito bom. A palavra que a nossa irmãzinha presidente trouxe foi muito boa também. Então, uma coisa que Deus falou, com Moisés, eu falo pessoalmente. Ele me vê. Gente, me arrepia só de pensar. Ele falou para Miriam e para o Arão. Eu fico pensando na conduta deles nessa hora, Deus falando direto com eles. Com vocês eu falo, mas eu falo em sonho. Com ele me vê. Então, que lição nós temos sobre essa passagem? Eu falo boca a boca com meu servo Moisés. E nós vemos que Moisés não viu a morte. Moisés foi recolhido. Deus mandou ele subir, tão obediente que ele subiu, sabia que Deus ia recolher ele. E ele está lá na glória, graças a Deus. Então, vamos pensar na nossa conduta. Nós, como mulheres de Deus, mães, no meu caso, vó, bisavó, o nosso testemunho não é fácil, gente, porque nós temos a nossa fraqueza, pedir a Deus que a gente não seja invejoso, não invejar, mas muito pelo contrário, orar por aqueles irmãos ou aquelas irmãs que são líderes da igreja, que Deus esteja nos abençoando. E essa é a meditação que Deus pôs no meu coração sobre Miriam. Quem lê mais para frente, vê que ela foi acometida de uma enfermidade terrível, que é a lepra. Até nos dias de hoje é uma doença terrível. Tem cura, mas não é fácil a cura da lepra hoje em dia. Então, mas Deus libertou ela, pôs ela de castigo, para ela meditar no que ela fez, e que nós estejamos meditando e estejamos orando para que a nossa vida seja santificada, principalmente no lar. Que ontem nós tivemos a palestra na SAP sobre o lar, a nossa conduta no lar. Não somente nós, as mulheres, mas os homens também. É muito importante os homens da igreja, os pais. Eu tive um pai que não teve amor, conhecia a palavra. Eu me lembro das orações que meu pai fazia, que eu gostava de ouvir. Eu sempre fui muito curiosa e meu pai fazia uma oração linda. Mas ele descambou para o mundo, descambou para o rabo de saia, não vigiou. Mas a minha mãe teve a sabedoria do Senhor de nos educar na palavra. Que Deus seja louvado. Aí eu termino aqui a minha palestra. Qual tem sido a vida diante da nossa família? É uma pergunta. A igreja, com os vizinhos, para quem trabalha, eu não trabalho mais fora, a não ser em casa, no emprego. Hoje em dia está difícil quem trabalha em firma, porque o mundo está jaz no inimigo.
Esses dias, a televisão. A televisão, se fosse possível, não era nem para a gente ligar, porque é só festa da carne. A Bíblia diz, toda nudez será condenada, toda nudez. Então, o nosso modo de se vestir, hoje em dia, tá uma libertinagem terrível. Aos nossos jovens, se põem diante do espelho, fala, será que Jesus está me vendo? Faz conta que esse espelho é Jesus me olhando. Será que essa roupa que eu estou pondo está sendo uma roupa decente? Porque o mundo está aí, cada vez a mulher mais despida no mundo. O homem se vestindo, desculpa a expressão, que nem um palhaço. A gente vê na televisão aqueles meninos com as calças do avô que tinha 50, 60 quilos. Aquelas roupas horrorosas. Não se vê mais os meninos bem vestidos, são poucos. E as mulheres despidas. Tanto na praia, como em casa, como na cidade. A cidade agora é uma praia, uma grande praia. Então, nós, como servas de Deus, devemos ter decência. E eu apelei para o lema da nossa SAF também, que não se fala mais. Já comentei com a Ana Paula, não se fala mais. O lema, que é tão lindo. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. O nosso lema é lindo, nós temos que falar. Está sendo esquecido. Tem alguma irmãzinha da SAF que não sabe. Tenho certeza que não sabe. É um lema lindo para nos repreender. Sejamos verdadeiras auxiliadoras. Que Deus nos abençoe. E quem quiser saber mais algo sobre a Miriam, lê na Bíblia, no livro de Números, no livro de Êxodo, e procura pesquisar a conduta de Miriam, que foi uma mulher que usou os dons e Deus repreendeu a má conduta dela, como Ele repreende a nossa conduta também. Que Deus nos abençoe. Desculpa se eu falei alguma asneira. Faz tempo que eu não falo assim para a nossa SAF, para a nossa igreja. Amém? Amém.